Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Então, eu sei. Você chegou no Reiki por isso, você ouviu muitas histórias, você continua ouvindo porque tem muita gente ainda falando sobre isso, né? Muita gente. Que os símbolos são maravilhosos, são secretos, são sagrados, são divinos, são puro amor, pura energia. Abrem portais com GPS embutido que permite que eles saibam aonde que a energia vai, o momento, a época, tudo certinho. Promovem coisas maravilhosas, fantásticas, eu sei. São iscas, né? São iscas para a gente pegar os gafanhotos. Nem todo mundo usa, eu não uso essas iscas. Infelizmente alguns mestres ainda usam, né? Como forma de convencer, como forma de vender os cursos do Reiki. Como forma, às vezes, de motivar as pessoas, né, para que elas se envolvam. Não tem grande problema. Eu não vejo assim grande problema. Principalmente se você mantiver um contato com o seu mestre e, através desse contato, você tira dúvidas, você continua motivado, enganjado no seu trabalho com energia. Porém, se você chegou no Reiki com essas ilusões sobre os símbolos, você vai se decepcionar. Porque os símbolos não vão fazer tudo aquilo que venderam para você. Na verdade, os símbolos não fazem grande coisa, né? São apenas sinais gráficos que oferecem para a nossa mente, e aí a nossa mente consegue fazer alguma coisa com eles. Uma facilidade, são uma ferramenta. Nesses casos pode haver uma desilusão, e essa desilusão faz a pessoa se afastar do Reiki. Eu usei os símbolos, não deu em nada, não funcionou direito, fiz para o A, deu para o B, eu fiz para mais, deu para menos, e aí infelizmente gera desilusão, né? Dependendo do que você comprou. O ideal é que você se atualize, o ideal é que você ressignifique essa questão dos símbolos do Reiki, tá? Tanto do Reiki Sui quanto de outros sistemas. E que você compreenda que é um subterfúgio, né? É um marketing ali meio indevido, mas que compensa. E a partir dessa ideia, dessa compreensão, de você desculpar muitas vezes o seu mestre por alguns exageros, ou pela pessoa que vende o curso, que às vezes não é o mestre que vende o curso, né? Pelos exageros com os símbolos, que você comece a utilizá-los adequadamente, certo? Que você comece a usá-los. São ferramentas. Você vai, né, velho e bom exemplo, você vai colocar um prego na parede, você pega o martelo. Colocou o prego, você não segue com o martelo na mão, para cima e para baixo, fazendo as coisas, né? Não, você solta, você guarda ele, né? Os símbolos são isso. Quando for necessário, você usa, quando não é mais necessário, você guarda, você deixa no cantinho. E com base nisso, eu queria trazer e queria oferecer uma perspectiva diferente, uma ideia diferente de uso dos símbolos. Porque, em geral, e eu até me incluo nisso, lembrando meu começo no Reiki, a gente tem contato com os símbolos na iniciação, às vezes a gente pesquisa na internet antes, pega um livro, lê antes, né, consegue uma apostila de um outro mestre, lê antes do dia, coisa e tal. Ou o mestre oferece a apostila com antecedência, a gente já lê, coisa e tal, a gente treina um pouquinho os símbolos, faz a iniciação, os símbolos ficam na sua aura pela eternidade. Não é verdade, eles ficam alguns segundinhos ali, trazem energia e só. A gente brinca com os símbolos um pouquinho e lá na aplicação a gente traça, às vezes a gente esquece, às vezes a gente traça, né? Ou às vezes a gente fica muito rígido, traça todos os símbolos com intensidade, com força, com determinação, que é legal, mas sem exageros. E a gente esquece dos símbolos. A gente vai deixando. Principalmente se a gente não aplica Reiki constantemente, né? E às vezes quando a gente aplica, a gente usa bastante. Eu no começo usava todos os símbolos em todas as posições. Eu era meio Caxias nisso. Depois eu fui soltando um pouquinho. Fui entendendo melhor, ressignificando. Mas os símbolos, tem um vídeo onde eu falo que os símbolos atuam como sinalizadores. Ou seja, eles mostram para a nossa mente o tipo de energia que está fluindo, a necessidade de energia naquele ponto, certo?
mais do que manipular a energia, porque eles não manipulam, mais do que fazer e acontecer que eles não fazem, eles sinalizam, mostram pra gente, ó, trazem uma sensibilidade pro Reiki. Ó, nesse ponto aqui a pessoa está precisando de uma energia emocional. Aí você vê que posição é essa, você vê se foi muita energia, pouca energia, se foi frio, se foi calor, se foi arrepio, se foi ideia, se foi pensamento, se foram cores, e você conversa com a pessoa para identificar, né, para traduzir essa informação. Mas para que você possa fazer isso, usar eles como sinalizadores, você tem que definir isso na sua mente. E aí nós temos uma informação importantíssima. Shokurei, físico e vital. Seireki, emocional. Honsha Shonen, mental, raciocínio, pensamento. E Daikomyu, tradicional, espiritual. Contato com a sua alma, contato com sua mônada, com a sua consciência. Então a gente define isso na nossa mente e a gente entende os sinais que eles trazem. Aliado a isso, surge uma necessidade que é esquecida por muitos reikianos, que seria treinar regularmente com os símbolos. Traçando no papel, no ar, nos objetos, falando o nome, porque não são mantras, são nome de símbolos. Desenhando, colorindo com giz de cera, com lápis de cor, canetinha hidrocor. Experimentando eles pequenininho, médio, grande, gigante. Fazendo alguma obra de arte com eles. Meditando com os símbolos. Na verdade, eu precisava ressignificar essa palavra. Não é uma meditação com os símbolos, é uma vivência energética com os símbolos. Né? Está lá na apostila, você pode colocar ele no chakra frontal, você pode vestir o símbolo. Dá uma olhadinha na apostila, tem o linkzinho ali embaixo das apostilas, estão disponíveis lá no blog. Vou trocar o nome, vou botar vivência energética com símbolos, porque não é meditação, diferente. Mas é uma atividade ou atividades que o reikiano precisa executar. De tempos em tempos você tem que reservar um momento e trabalhar um pouco um símbolo. Se conectar com aquela energia, se conectar com aquele aspecto que ele sinaliza. Observar em você o que você está precisando. Então, você, reikiano nível 2, que tem símbolos, reikiano nível 3A, que tem todos eles. De tempos em tempos você para um pouquinho, se recolhe, né? Se desliga um pouco do mundo todo, sem música, sem barulhos, sem pensamentos. Vai lá para o seu cantinho, se observa um pouco. Né? Faz uma meditação gachô, aí sim, né? Uma meditação gachô. Faz um reijirô, uma indicação da alma. Se observa um pouquinho, como é que eu estou? Como é que está fisicamente? Como é que eu estou fisicamente? Estou bem, energeticamente estou bem, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E se você perceber que, de repente, o seu emocional está um pouquinho bagunçado, está meio agitado, está muito triste, melancólico, está um pouco estressado, talvez, irritado, coisa e tal. O estresse é mais mental do que emocional, então a gente vai para o mental, as ideias, os pensamentos. Tá, eu localizei, é mental realmente, que eu não estou muito bem. Pega o Honsha Shonen, vai lá, pega a apostila, bota na tela do computador, no celular, e começa a desenhar no papel, começa a traçar no ar, começa a falar o nome dele, faz a vivência com o Hon, verbaliza, traça, energiza o símbolo. Não é só traçar o símbolo correndo assim, desesperado, marche, não. Traça o símbolo bem tranquilamente, passo a passo. Fica alguns segundos energizando ele. Empurra ele para a parede, empurra ele para a sua cama, empurra ele para o livro que você está lendo, puxa ele para você. Expira, inspira, expira, respira um pouquinho. Aproveite aquela energia. 5, 10 minutinhos. Outro dia você para e faz de novo. E aí se perceba de novo, observe de novo. Qual o símbolo que está precisando, qual a energia que você está mais... Né? Ou então faça um trabalho bem dirigido. Pegue a primeira semana, uma vez ou duas com Shokurei. Segunda semana, uma vez ou duas com Seireki. Terceira semana, uma vez ou duas com Hon. Quarta semana, uma vez ou duas com Daikomyu tradicional. Né? Bem metódico, bem racional. Mas os reikianos precisam trabalhar com isso.
para se conectar mais com o Reiki, para se conectar mais consigo mesmo, para se conectar mais com a energia que os símbolos sinalizam, para se observar, para se perceber. O Reiki é um caminho para o despertar. É uma ferramenta que a gente usa, essa energia, símbolos, as técnicas, para o despertar, para o crescimento, para a expansão da nossa consciência. Essa consciência que é tão limitada, né, no dia a dia, ali, nos probleminhas, nas dificuldades, as coisas todas. A gente tem que ampliar isso, a gente tem que abrir mais espaço nisso. E o Reiki vem para esse tipo de função. Mas você tem que aproveitar o que você tem disponível. Ah, Luiz, mas eu me auto-aplico todo dia. Não é suficiente? É ótimo, é fantástico. Se você aplica todo dia, é ótimo. A aplicação completa é uma vez por semana. Mas a aplicação pontual é todo dia, a todo momento. Estou vendo um filme, estou tendo uma discussão, um debate, alguma coisa. Eu faço a aplicação pontual o tempo inteiro. Percebendo, observando, questionando. Completo eu demoro. Você faz todo dia? Legal. Mas é suficiente isso? É preciso um pouquinho mais. A gente tem que dar 110%, né? 100% nunca é suficiente. 110%. Brincadeira. Mas a gente tem uma ferramenta que a gente pode usar que pode melhorar isso. Porque se a gente não participa ativamente do processo, não adianta muito. Eu me aplico e pronto, a energia do Reiki faz, acontece, os mestres do Reiki fazem, acontece, a espiritualidade faz, acontece para mim. Tudo está resolvido. É uma posição cômoda, é uma transferência de responsabilidade, né? Seja para os mestres, mentores, para a espiritualidade, para o Reiki, para os símbolos, coisa e tal. Então a gente tem que usar, realmente. E, em geral, eu vejo muitas pessoas com muitas técnicas, muitos símbolos, muitos sistemas, muita coisa, e não usam nenhuma delas. Mas Luiz, temos visita. Eu estou aplicando todo dia. Ótimo, excelente. Mas se você sentir vontade, se você perceber que pode fazer alguma coisinha a mais, e se você quiser, além disso, experimentar um pouco mais, esse aprofundamento nesse processo, trabalhe com os símbolos, como eu me referi. Vivência energética com eles, desenhando, traçando, né? Vai ser muito bom. Tá? E, infelizmente, os reikianos esquecem disso. Esquecem, né? Ficam meio que presos naquela coisa, quando eu for aplicar eu tenho que traçar todos os símbolos. Mas esquecem do dia a dia. Esquecem de usar isso. De se conectar com essa energia. E os símbolos, como ferramenta, são fantásticos. Eles nos permitem que a gente se conecte com essas qualidades que a energia do Reiki tem. Uma energia holística, né? Que atua no ser humano como um todo. Então, sugestão muito importante, que eu recomendo que você experimente. Certo? Observe os resultados, anote os resultados, de repente tem um diário, um bloquinho para botar alguma coisa ali. Semana tal eu estava com tal problema, fiz uma vivência dessas, fiz aquilo, trabalhei com símbolo na outra semana. E você vai criando mais consciência de como você está. É para isso que o Reiki serve, é para isso que o Reiki está aí disponível para nos auxiliar. Gratidão.